Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o diclofenaco, um remédio anti-inflamatório muito utilizado pelas pessoas. Existem dois tipos de diclofenaco, o diclofenaco de potássio e o diclofenaco de sódio. Inclusive, eu vou falar para você se há alguma diferença entre eles e vou falar sobre a relação deles com a nossa parte digestiva, com a alimentação e alguns cuidados que você precisa ter quando você for tomar. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesma nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre o diclofenaco. Você sabe que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais dos remédios mais utilizados pelas pessoas e a relação deles com a nutrição, com a parte digestiva. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você já utilizou o diclofenaco de alguma forma, para que você utilizou, se você usou via oral ou se você usou por pomada, se teve bons resultados. E se você gosta desses vídeos falando mais sobre esses remédios, aproveita e dá a curtida que eu vou ver que você gostou e faça mais vídeos assim. O diclofenaco, então, na verdade, é um remédio anti-inflamatório, como eu falei para você, e é um anti-inflamatório da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, ele não é nenhum tipo de corticoide, ele não vai ter aqueles efeitos colaterais que normalmente estão associados aos corticoides. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque os corticoides são uma outra classe de anti-inflamatórios mais hormonais e que podem ter efeitos colaterais mais complicados para o nosso organismo quando são utilizados por mais tempo. O diclofenaco, ele costuma ser utilizado por períodos menores de tempo e normalmente ele é mais utilizado em condições agudas de inflamação. Pode ser uma inflamação no dente, por exemplo. Tem pessoas que usam diclofenaco para cólica menstrual, mulheres que sofrem muito com cólica. Lembra que eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre TPM, cólica menstrual, até um chá para ajudar a melhorar a cólica de uma maneira mais natural. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Mas ele também pode ser utilizado por outros tipos de inflamação, como artrite, problemas reumatológicos ou outras inflamações até mesmo tópicas, né? Inflamação muscular, em que nesse caso pode ser utilizada pomada de diclofenaco para fazer esse mesmo efeito anti-inflamatório. Existem dois tipos de diclofenaco que são comercializados no mercado. Um é o diclofenaco de sódio, diclofenaco sódico, ou o diclofenaco de potássio, ou diclofenaco potássico, e muitas pessoas querem saber se tem alguma diferença entre eles, se um faz mais mal do que o outro, será que o diclofenaco de sódio vai aumentar mais a minha pressão? Será que o diclofenaco de potássio não deve ser utilizado por pessoas que têm que fazer restrição ao potássio, né? Pessoas que têm problemas renais ou outros problemas em que você precisa controlar a quantidade de potássio no seu organismo? Na verdade, o princípio ativo principal do medicamento é o diclofenaco, e o sódio ou o potássio estão ali como uma forma de estabilizar essa medicação. A quantidade de sódio e de potássio no diclofenaco referente a um deles, né, cada um deles, é realmente muito pequena. Tanto que os estudos verificam que o diclofenaco de sódio não aumenta mais a pressão arterial do que o diclofenaco de potássio, porque na verdade a quantidade de sódio é super pequena, não é nada que iria interferir na sua pressão. Mas é bom falar que o diclofenaco por si só, a molécula do diclofenaco, pode aumentar a pressão. Então, se você já tem pressão alta, é muito importante que você fale antes com o seu médico, antes de tomar o diclofenaco, principalmente se for o diclofenaco via oral, em que a absorção, né, vai ser aumentada e pode interferir mais nessa parte sistêmica. Normalmente o diclofenaco de pomada, de creme, que é aplicado na pele, não vai ter um impacto tão grande assim na pressão do seu corpo, né, na sua pressão sanguínea. Mas, de qualquer forma, qualquer medicamento que você utilize, é sempre bom reforçar, deve ser sempre usado com indicação do médico. Então, não sai tomando só porque seu amigo, seu primo, seu marido, sua esposa tomou, porque, de repente, funcionou para eles, no caso deles, e se você tem alguma condição de saúde, pode não ser o mais indicado para você. Com relação à absorção dos dois, os estudos sugerem que o diclofenato de potássio pode ter uma absorção ligeiramente mais rápida, podendo ser até 30 minutos mais rapidamente absorvido do que o de sódio.
mas não é nada que justifique, eu vou trocar o de sódio pelo de potássio para ter mais efeito. Ele não é mais forte, ele só é absorvido um pouco mais rapidamente, mas na verdade, assim, em termos gerais, eles são encarados de forma bem equivalente. Já com relação às pessoas que têm restrição ao potássio e querem saber se podem ou não consumir o diclofenaco de potássio, a quantidade de potássio realmente é irrisória e tem muitos alimentos que têm muito mais potássio do que o próprio diclofenaco de potássio. Então, não vai ser ele que vai descompensar a sua quantidade de potássio. Se você já tem algum tipo de restrição de potássio, é importante que você faça a restrição da sua alimentação. E claro que o seu médico que te passou o diclofenaco já deve saber que você tem essa questão e ele vai ter levado isso em consideração na hora de prescrever a dose para você. Como ele é um anti-inflamatório não esteroidal, uma grande questão do diclofenaco é que ele pode causar alguns efeitos colaterais, principalmente no sistema digestivo, né, na nossa parte digestiva. Então, é muito importante que você tenha alguns cuidados na hora de consumir o diclofenaco, porque se você já tem uma maior predisposição, ele pode te dar azia, queimação, refluxo, e em casos mais graves, se você utiliza uma dose muito alta por muito tempo, pode até mesmo causar uma úlcera ou piorar algum quadro gástrico existente. Então, se você já tem alguma condição relacionada ao seu estômago, gastrite, úlcera, é muito, muito importante que você fale antes com o seu médico para ele verificar o custo-benefício de você tomar ou não o diclofenaco ou indicar algum outro anti-inflamatório para você de uma classe diferente que vai dar menos problema no seu estômago. Lembra sempre que se você precisar tomar, mesmo que você não tenha gastrite ou problema de estômago, o ideal é que você sempre tome ele com o estômago forrado, com um copo de leite ou com algum outro alimento para evitar justamente que a acidez exacerbada já do estômago vazio se junte com o diclofenaco e fique mais sensibilizado ao seu estômago. Outros efeitos colaterais do diclofenaco podem estar relacionados à parte circulatória, então ele pode dar enxaqueca, dor de cabeça em algumas pessoas e pode aumentar a pressão. Então, se você já tem pressão alta, é muito importante que você fale antes com o seu médico, porque em alguns casos ele pode aumentar a pressão arterial. Então, mais uma vez, nunca tome remédio por conta própria. Se você já tem algum problema cardiovascular, como risco para infarto, risco para doença circulatória, algum tipo de problema, né, nessa parte cardíaca, cardiovascular, pressão alta, se você já tem algum problema gástrico, gastrite, úlcera, refluxo, normalmente o diclofenaco é contraindicado nesses casos. Além disso, se você já tem problema hepático avançado, problema nos fígados avançado, se você tem uma tendência maior a ter sangramentos, o diclofenaco também pode estar contraindicado nesses casos para você. No caso de gravidez e aleitamento, ele também não é indicado, então você não deve tomar, a não ser que tenha sido prescrito especificamente pelo seu médico, que vai, mais uma vez, avaliar essa questão de custo-benefício da medicação e vai dar a dose para você. Lembra que no caso dos anti-inflamatórios, o ideal é que eles sejam usados sempre com prescrição médica e por o menor tempo possível e na menor dose que seja compatível para você e que vai ter bons resultados. Então, lembra sempre que o mais importante é você tentar diminuir a inflamação do seu corpo e tentar diagnosticar o problema por trás daquela dor, daquela inflamação. Tem gente que às vezes fica com uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor no quadril, uma dor no pé, uma dor na mão e fica tomando anti-inflamatório por muito e muito tempo sem buscar saber qual é o problema, né? Qual é a causa dessa dor e tentar tratar de uma forma cuidando mais da causa ao invés do sintoma. Então lembra sempre que mascarar os sintomas não vai fazer bem para você, o problema vai continuar ali, pode atrapalhar seu estômago, pode atrapalhar seu coração, seu fígado. Não tome remédio por conta própria e dá uma olhada na minha playlist de dieta anti-inflamatória. Eu tenho muitas dicas legais lá de mudanças de estilo de vida na alimentação que podem te ajudar a diminuir a inflamação do seu corpo também. Lembra que existem alimentos que têm um super poder anti-inflamatório, como por exemplo a cúrcuma, o gengibre, as gorduras ômega 3, precursoras, inclusive do ômega 3, também tem um grande poder anti-inflamatório, como o salmão, como o atum, a sardinha, mas também a chia, a linhaça. Então lembra que eu vou deixar aqui embaixo essa playlist com muitas dicas legais para diminuir a inflamação de uma forma natural no seu corpo. Me conta aqui embaixo, então, se você já utilizou o diclofenaco, para que você utilizou, se você teve algum efeito colateral, se você teve uma boa resposta. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!